Olá, seja muito bem-vindo ao Reforma Clássica. Aqui, o nosso objetivo é sair da vulgaridade e alcançar uma aristocracia do espírito. Meu nome é Otton Sá e aqui nós estamos tentando sair da nossa vulgaridade, lendo a coleção dos grandes livros do mundo ocidental, publicada pela Enciclopédia Britânica. E atualmente nós estamos fazendo a leitura do volume 4 dessa coleção, com 60 volumes. E nós estamos lendo o teatro grego. Nós estamos atualmente trabalhando o Eurípides. E nesse vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta: você teria coragem de morrer pelo seu marido? E você, marido, teria coragem de morrer pela sua mulher? Então, essa é a resposta que nós vamos tentar responder a partir da leitura de uma peça de Eurípides que é supimpa chamada Alceste. Mas antes de a gente começar, né, você estava com saudade de mim? Né? Eu tenho a impressão de que a gente é próximo. E eu tenho a impressão de que você fica com saudade de mim quando eu não posto o vídeo. Mas eu acho que é só a minha carência batendo. Mas eu passei aí uns 20 dias sem gravar vídeo. Porque eu fui para uma mini férias, então eu tive ali uma viagem de 5 dias, basicamente 6 dias. Não, 5 dias. Então viajei, né? Uma experiência muito boa e no retorno acabei ficando gripado e aí não consegui dar vazão à leitura e, portanto, dificuldade de gravar. Ainda estou me recuperando da gripe. Se eu der uma tossida aí, tenha paciência, né? Não me julgue, mas eu estou recuperando da gripe. E especificamente nesse vídeo de hoje, eu vou fazer um modelo diferente. Geralmente eu faço um vídeo mais curto, ali no máximo 20 minutos. Eu não sei quanto tempo esse vídeo aqui vai ter, mas eu vou fazer um comentário mais longo, mais demorado da nossa peça de hoje. E a nossa peça de hoje é Alceste, né, como eu falei, e eu tenho duas versões dessa peça, desse teatro. Eu tenho a versão aqui do teatro completo de Eurípides, do Torrano, tá bom? A gente tem aqui Alceste, né? Esta versão é para aquele leitor já médio avançado, porque o Torrano ele se preocupa muito com a métrica do texto grego e o Torrano tem um repertório de vocabulário, um repertório léxico muito extenso, né? Então ele traz ali palavras que muitas vezes podem dificultar a fluidez de leitura para um leitor iniciante ou moderado, né? Um leitor mediano, iniciante, pode ter uma certa dificuldade de ler esta edição aqui do Torrano, mas que eu indico fortemente. Então, se você tem, é belíssimo o trabalho aqui de edição. Inclusive, o texto introdutório eu li e comentei, né, na nossa plataforma exclusiva do Reforma Clássica. Vou deixar o link aqui embaixo da QIFI, você vê as condições de pagamento lá, e a gente já tem todas as obras até então lidas, nós temos comentários lá, além de outros textos sobre educação liberal dentro da plataforma. Então, se você quiser sair efetivamente da tua vulgaridade, eu te convido a ter essas conversas mais demoradas na nossa plataforma exclusiva. Só clicar aqui no link embaixo, você paga uma vez, vai ter acesso aí aos próximos 9 anos, que é o tempo que eu imagino terminar de ler esta coletânea da Britânica, tá? Então, está lá a discussão. Eu vou comprar toda essa coleção aqui porque ela é muito boa, excelente. Mas se você é um leitor iniciante e deseja ter uma leitura mais fluida, eu indico esta edição aqui, tá bom? Alceste, Eurípides, mais da Zaha e o texto é do Mário da Gama Cury, né? Então é um texto mais fluido, né? Você consegue ter uma leitura ali mais fluida, você consegue entender ali melhor o que está se passando, né? Porque não é um vocabulário, não é um léxico tão complexo assim. Então eu li as duas versões para poder, logicamente, ler o texto, enfim, né? Essa daqui, sem dúvida nenhuma, é a leitura mais fluida. Então, fica aí as considerações sobre as edições que eu tenho aqui em mãos. E como havia falado, né, eu vou tentar fazer. Opa, escorreguei aqui o braço da cadeira. Vou tentar fazer aqui um vídeo diferente daquilo que eu tenho proposto, em regra, aqui para o canal do YouTube.
E a gente vai conversar de maneira mais demorada sobre Alceste, né? Eu pensava que Alceste era um homem, né? Eu não busquei nenhum texto introdutório, nenhum vídeo introdutório sobre o teatro, sobre essa peça em específica. Eu só fui direto ao texto, né? E eu pensava, bom, Alceste é mais ou menos igual Ajax, né? Então deve ser um homem, igual Rezo, deve ser algum homem. E quando eu me deparo, Alceste, na verdade, é uma mulher. Mas talvez eu tenha passado despercebido, porque Medea é uma mulher também, né? E ela foi ali, e a peça e o teatro foi escrito por Eurípides, então eu imaginei, bom, talvez pudesse ser uma mulher, né? Então não tive esse tipo de atenção. Então, né, vamos aqui eu vou fazer, né, um resumo da peça, especificamente, né? Mas eu vou fazer um resumo extenso e pontuando algumas coisas, tá bom? E esclarecendo algumas coisas que eu acho importantes, importantes serem esclarecidas. Então, eu acho que a pergunta provocativa principal é essa, né? De você deixaria a pessoa que você mais ama morrer no seu lugar para poder você salvar a sua própria vida? Então, esse daqui é o dilema ético que a gente vai encontrar nessa peça de Alceste. Então, Alceste é a peça mais antiga, né, que sobreviveu até nós, né? Então, ela foi apresentada ali em 438 antes de Cristo, né? Então, a gente tem uma premissa que é a seguinte: um rei condenado, Admeto, uma esposa sacrificial, Alceste, e um herói bêbado, Hércules, ou no texto, Heracles. Então a gente vai analisar aqui se Admeto é um monstro covarde ou apenas um humano com medo. Entender esse final meio que misterioso dessa tragicomédia. Então, se você tem essa impressão, né, de que Alceste é um canalha, é, Alceste é um covarde. Vamos tentar entender esse movimento, vamos tentar entender esse fenômeno. Ou então você pode ter a conclusão de Alceste não, perdão, Admeto, né, esse canalha, esse covarde. Né? E por outro lado, né, as pessoas tendem a julgar a Alceste, né, dizendo que ela foi tola, né, por ter se sacrificado pelo marido e tudo mais, né? Então o leitor moderno ele vai ter essa tendência, né, a, por um lado, em relação a Medea exaltá-la, né, e por outro lado, em relação a Alceste rebaixá-la, né? Então a gente tem essa característica ali, né, principalmente a partir, né, de um contexto de igualitarismo de gênero e tudo mais. A gente não vai entrar nesse tipo de debate ideológico, a gente vai analisar o texto. Eu acho isso importante, né? Vou pegar aqui meu cafezinho. Então, vamos para a análise do texto. Deixa eu pegar aqui o meu resumo. A gente, a gente começa no texto já inserido num diálogo de Apolo, né? E a gente não sabe muito bem o contexto, apesar de que em todo o teatro grego, as pessoas entendem ali mais ou menos o mito, né? Vamos dizer assim, a grande inovação dos teatrólogos gregos seria o modo como aquele teatrólogo especificamente narra uma história já conhecida e como ele consegue promover ali a catarse, né? Como ele desenvolve o drama, né? Então a novidade não está na história em si, mas no como eh, esse teatrólogo decide narrar, contar essa história, e aí como esses elementos impactam emocionalmente, sensivelmente o seu público, né? Então, tá mais ligado a isso. Então a gente é inserido num diálogo que já tem um contexto prévio, mas só que a gente não conhece esse contexto prévio. Eu fiquei muito na dúvida, o texto ele foi me esclarecendo algumas coisas, só que outras coisas a gente, né, não tem esclarecimento no próprio texto, então aí tive que fazer uma rápida pesquisa para poder entender. Então a gente precisa ter um flashback rápido, né, que é tentar explicar o castigo de Apolo, né, que foi escravo de Admeto por um ano. Então a gente tem isso ali no começo do texto, mas não tem o entendimento do porquê Apolo foi castigado, né? Então essa é uma história clássica de um efeito dominó, né? Na mitologia grega. A gente tem vários mitos que têm isso, essa característica de efeito dominó. Um fulano,
né, que faz uma coisa, e isso vai derramando geração após geração. A gente tem Agamenon, por exemplo, né, a tragédia sendo explicada muito assim, né? Então a gente tem uma hereditariedade, né, sendo uma atrás da outra, né, esse ciclo de vingança ali e tudo mais, né? Então a gente tem tudo isso que, no caso de Agamemnon ali, interrompe com Orestes, né? Mas a gente tem esse efeito dominó. Então, na mitologia grega é muito comum essas histórias se entrelaçarem e se desenrolando as consequências para gerações posteriores. Então, o castigo de Apolo não foi um evento isolado, mas o resultado de uma tragédia familiar envolvendo o filho dele. Então, aqui está o passo a passo daquilo que aconteceu. A gente tem. Apolo tinha um filho chamado Asclépio, ou em outras traduções, Esculápio. E o Asclépio, ele era o deus da medicina. Então, ele se tornou um médico tão safo, né? Tão virtuoso, tão habilidoso, que ele conseguiu fazer o impossível. Ele começou a ressuscitar os mortos. Qual foi o problema disso? Isso quebrou a ordem cósmica natural, né? Então, Hades, o deus do submundo, reclamou com Zeus, né, de que seu reino estava sendo esvaziado e de que as leis da vida e da morte estavam sendo violadas. E aí o que que acontece? Zeus, ele olha aquilo e é como se Asclépio, ele ultrapassasse as fronteiras dos mortais e dos imortais, né? Dos homens e dos deuses, né? Deixa eu desativar aqui a notificação do WhatsApp. Então é como se Asclépio ultrapassasse essa fronteira, né? Eu comento isso na conversa na nossa plataforma exclusiva, né? Então Zeus ele ficou irado. E aí para restaurar essa ordem do universo, essa ordem cósmica, e impedir que os humanos também se tornassem imortais, Zeus fez o quê? Fulminou Asclépio com um raio. Então ele mata Asclépio instantaneamente. Asclépio, tu não vai fazer mais isso. Tacar um raio aqui na tua cabeça e já era, deixa de loucura, né? Tu não pode, né, querer dar aos homens aquilo que cabe, aquilo que diz respeito, aquilo que é prerrogativa somente dos deuses. Aqui a gente tem meio que uma semelhança com quem? Com Prometeu acorrentado, ó. Aqui da própria foto, né? Prometeu acorrentado que também fez isso. E ele também despertou a ira de Zeus, porque ele deu um dom para os humanos quando ele presenteia-os, né, com fogo, né, com criatividade. Então a gente tem aqui essa similaridade entre Asclépio, né, mudando um pouco a ordem cósmica e a ira de Zeus, Zeus castigando por isso. Então Zeus mata o filho de Apolo. E Apolo ficou devastado, ficou furioso com a morte de seu filho, né? Só que ele não pode atacar Deus. Ele não podia atacar Zeus diretamente, né? Que era o rei ali dos deuses e o mais poderoso entre todos os deuses. Então Apolo descontou a sua raiva nos criadores da arma que matou o seu filho, né? Então ele transfere, né, cara? Não posso atingir Zeus aqui, mas eu vou jogar a culpa em alguém. Então ele vai lá e mata os Ciclopes, que são os ferreiros gigantes, né, de um olho só, que forjavam os raios para Zeus. Então ele vai lá e mata os Ciclopes. Aí gera treta, né? Zeus fica enfurecido pela morte dos seus armeiros divinos, e a primeira intenção foi banir Apolo para o Tártaro, né, que é o inferno profundo para sempre. Só que a mãe de Apolo, Leto, suplicou por misericórdia. Zeus comutou a pena, né, e Apolo então seria destituído de sua divindade e imortalidade temporariamente e forçado a servir como escravo, um mortal, por um ano. Então a gente tem isso. E aqui a gente tem a conexão com a peça. Então foi assim que Apolo acabou no reino de Feras, né, servindo ao rei Admeto. E aí, aqui tem um ponto interessante que é Admeto tratou esse escravo, né, o Apolo, com imensa bondade e respeito, sem saber inicialmente que ele era um deus, né?
e acabou respeitando ele mesmo assim. Então, a gente tem uma característica muito interessante de Admeto, que é a questão da hospitalidade. E Apolo criou uma dívida de gratidão extrema com Admeto, né? Ora, ele foi bem recebido, ele era apenas um servo, era apenas um escravo, né? E Admeto tratou ele com dignidade. E é essa gratidão que faz Apolo enganar as Moiras, né, as deusas ali do destino, para poder salvar a vida de Admeto. E isso é que desencadeia toda a trama da peça Alceste. Então a gente tem esse contexto anterior que não está explícito no texto, né? Então isso a gente precisa pesquisar. Alguns pontos desses aqui que eu comentei estão esclarecidos no texto, mas outros a gente precisa tentar entender esse contexto para poder chegar então até o início da peça, com a fala de Apolo, né, dialogando com Thanatos ali, o primeiro diálogo, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem Apolo, né, enganando ali as moiras, né, o destino, e ele acaba embebedando essas moiras para poder ter um contrato. Que contrato é esse? Admeto pode viver além da sua hora se ele encontrar um substituto, né? Então a gente tem aqui um ponto que vai gerar uma treta. Então, a gratidão de Apolo, ele toma uma iniciativa porque ele sabe que Admeto vai morrer. Por que que ele vai morrer? A gente não sabe, né? Ele era jovem, o destino estava traçado, ele ia morrer ali e Apolo sabe disso, pela gratidão que ele tem, ele fala assim: "Bom, eu quero que Admeto viva, quero que ele curta a viva". Então ele engana o destino e gera um contrato ali. Ó, Admeto pode viver, mas se alguém morrer por ele, né? Então as deusas do destino, elas querem uma alma. Elas não vão deixar barato o negócio. Não, não vou deixar ele vivo sem ter nada em troca. Não, pelo contrário, né? Então eu quero ali, né, que alguém, que uma outra alma venha no lugar de Admeto, então eu deixo Admeto viver. Só que aí a gente tem um problema, porque há uma recusa geral. Porque, ora, quem vai morrer em lugar de Admeto? Ninguém quer morrer. E Admeto pede aos pais, que já são idosos, né? A gente tem uma fala do Féris, que é o pai de Admeto, em uma altura da peça, que eu acho interessante você prestar atenção, mas só que eles se recusam, né? O pai de Admeto diz: a vida é doce para todos, né? Então, apesar de serem idosos, eles ainda querem viver, eles não querem morrer. Ah, não quero morrer, eu não te devo nada. Admeto, diz o pai dele, Féris. Eu não te devo, eu te criei, você aproveitou, desfrutou de toda a minha estrutura, e agora tu acha que eu devo a minha vida a você? Não devo, cara, não devo morrer, não devo me sacrificar em seu lugar, só lamento, né? Isso gera uma confusão ali. Então a gente tem uma decisão, apenas Alceste, né? A esposa de Admeto, aceita o sacrifício, né? Então ela aceita a condição. E aí a gente tem o drama de Admeto instalado, né? E a pergunta inicial do vídeo: Admeto é vilão ou Admeto é vítima? O que que você acha? Então o dia da morte chega. Admeto aceita a troca, né? Então ele aceita que Alceste morra em seu lugar por medo da morte. Ou seja, tem um argumento distinto de sobrevivência aqui. Eu vou já falar sobre isso. E um segundo ponto seria uma visão grega, ou seja, o rei Quírios é socialmente mais importante que a rainha. Então a gente precisa entender esse contexto para poder compreender as motivações e explicações, né? Tanto de Alceste como de Admeto. E é isso que entra em choque com a mentalidade moderna. Quando a gente se depara com esse tipo de texto, né, homem e mulher têm o mesmo valor. Mas será que para os gregos isso era uma verdade? Será assim que esse tipo de cultura encarava isso? Então a gente tem aqui a espinha dorsal desse conflito ético da peça, né? Então, para a gente entender Admeto sem apenas odiá-lo gratuitamente,
a gente precisa separar isso, né? A psicologia humana, o medo, né, esse instinto de sobrevivência, da estrutura social grega, né, o dever do rei. Então, em relação ao instinto biológico, Admeto representa um homem comum, despido de uma armadura heróica, diferentemente daquilo que a gente entende como próprio herói, como por exemplo Aquiles, o Heitor, que correm em direção à morte, né? E na morte eles buscam a sua glória, Cleos. Então Admeto corre da morte, na verdade. Admeto ele não busca a glória na morte, ele corre, né? Então ele sai fora. Então os gregos tinham uma palavra para isso, né? Que seria a filopsiquia, né? Que literalmente seria o amor à vida. Mas só que essa palavra é frequentemente usada com uma conotação de covardia, né? Seria um apego excessivo à vida, né? Então aquele covarde que não tem muito, que escapa muitas vezes à dimensão de sacrifício. Então, quando a morte, Thanatos, se torna real e não apenas uma ideia, o cérebro reptiliano, aquele cérebro mais instintivo de Admeto, assume o comando. O instinto de sobrevivência é irracional e ele não aceita a troca, a, ele não aceita a troca, né, por maldade contra Alceste, mas porque a alternativa do não existir é aterrorizante demais para ele. Você poderia jogar bom, então o Admeto é um covarde, talvez. E Eurípides, é bom a gente, mais do que emitir um juízo, a gente refletir sobre a circunstância. Porque Eurípides usa Admeto para segurar como se ele estivesse segurando um espelho diante da plateia. Ele nos pergunta o seguinte: é fácil julgar, mas se a morte estivesse diante da tua porta agora, você seria nobre ou você seria desesperado? Então, numa situação dessa, extrema, numa situação limite dessa, você seria uma pessoa nobre em que se sacrificaria por outra pessoa, ou você seria um desesperado que garantiria a própria sobrevivência? E você tem que, a partir disso, né, refletir de maneira séria. E é isso que faz a gente sair da vulgaridade, né? Não é outra coisa. Né? São esses exercícios de reflexão que fazem a gente alcançar uma aristocracia do espírito. Bom, será se é, diante da morte, com Thanatos aparecendo na minha frente, como é que eu agiria, cara? Como é que eu agiria? Será que eu seria desesperado? Ou será se eu teria uma atitude nobre diante da morte? Vou dizer que a maioria das pessoas que vivem na contemporaneidade provavelmente seriam desesperados. E a gente tem aqui uma visão grega, né? O rei, o Quírios, versus a estabilidade do reino, do Óquios, né? Então, para um espectador moderno, a vida de um homem e de uma mulher tem valor igual, como eu já falei, né? Só que para um ateniense do século V antes de Cristo, essa equação era mais fria e pragmática, né? Baseada ali na função social. Então a gente tem o quê? Na Grécia Antiga, a mulher era considerada uma eterna menor de idade perante a lei, né? Então ela precisava sempre de um guardião legal, chamado o Senhor, né? Kyrios. Então o Kyrios, no caso aqui da peça, ou seja, Admeto, é a âncora jurídica, política e religiosa da casa. Então a sobrevivência da casa, né, da família, o oikos, seria a maior tragédia para um grego. Então, numa cultura moderna, individualista, a maior tragédia não é a extinção da linhagem familiar, né? A maior tragédia para um homem contemporâneo é a sua própria morte. Ou seja, é a morte individual. Então nós temos uma cultura completamente individualista, em que a maior tragédia não é se a minha linhagem vai permanecer ou não,
A maior tragédia é se eu vou morrer ou não. Essa é a maior tragédia. Então, esse ponto de vista do eu, centrado no eu, né, muda a perspectiva de como a gente encara a interpretação de um texto e de como muitas vezes a gente tem dificuldade de entendê-la, de entendê-lo, né? Então a gente tem esse tipo de perspectiva. Hum, Não é assim que a gente pensa? Assim foi em Medeia. Tanto que Medeia, para punir, como é que era o nome do marido de Medeia? Jazão. Tanto que para Medeia punir Jazão, ela mata a nova esposa de Jazão, quem seria a nova esposa de Jazão, ela mata o pai dela, ela mata os filhos de Jazão, ela extingue a sua linhagem, que aí seria a maior tragédia, né? Extinguir a linhagem, o seu nome será esquecido da face, né? Então talvez você já tenha assistido séries medievais, né? Séries gregas. Então esse tipo de fala é comum. A sua linhagem vai ser esquecida, a sua família vai ser esquecida. Ninguém vai lembrar do seu nome, né? Vai ser desaparecido, vai ser esquecido, né? Então essa é a maior ameaça, né? Para essa tradição grega. Então, na cultura moderna, talvez isso não faça tanto sentido. Cara, eu não tô nem aí se ninguém vai ser de Sá, se eu não tiver nenhum herdeiro de Sá. Eu não tô preocupado com isso, eu tô preocupado se eu vou ter uma vida feliz, se eu vou ter uma vida confortável. Tanto que muitas pessoas, na contemporaneidade, deixam de ter filhos, né? E elas não estão preocupadas com isso. Vai ser um investimento muito alto, é algo muito caro. Eu não estou nem aí se eu não tiver filhos, contanto com quanto que eu viva uma vida confortável. Se a minha vida for confortável, se eu der uma ou duas sopras para um mendigo ali na rua, na esquina, eu cumpri aqui um senso de propósito, eu tive um entretenimento social, né? Eu vou, sei lá, na igreja aos domingos e a minha vida está realizada de sentido. Eu não tenho preocupação se a minha linhagem vai continuar. Eu quero ter uma vida confortável. Então, uma perspectiva diferente, completamente diferente, né? E quando a gente se depara com essa cultura distinta e diferente, muitas vezes a gente tem a tendência a olhar somente para a questão do gênero, enquanto que existem outras coisas que a gente pode utilizar, e que podem nos provocar a pensar a partir de uma perspectiva diferente que a nossa própria cultura não nos provoca, né? Não nos coloca como opção. Então, é muito interessante que a sobrevivência da casa, da linhagem familiar, desse oikos, eh, era a maior tragédia, né, para o grego. Então, essa mudança de perspectiva é diferente. E por isso que é importante a gente acessar esse tipo de texto para poder a gente também ampliar as nossas possibilidades. Então, se a mãe, né, Alceste morre, é uma tragédia emocional, sem dúvida. Como a gente vê isso no texto, né? A casa perde a sua gestora, as crianças perdem o carinho materno, só que a estrutura política continua. O rei reina, a propriedade continua segura, a linhagem segue, né? O marido pode se casar de novo para ter novos filhos, né? Só que Admeto na peça ele promete não fazer isso, né? A gente não sabe se ele faria ou não. A gente tem indícios de que ele não faria, principalmente ali no final da peça. Agora, se Admeto morre, se o pai da família morre, é uma catástrofe estrutural, né? Então, o trono fica vago, os filhos são crianças, eles não podem assumir o poder, eles ficam vulneráveis a usurpadores, inimigos, ladrões, a propriedade vai viver um senso de insegurança e o status da família entra em colapso, né? Então, a gente tem isto. Então, sob a ótica antiga, Alceste não está se sacrificando apenas pelo marido que ama, ela está se sacrificando também pelo rei e pelos filhos.
Então, ela morre, ela se entrega para que seu filho mantenha o trono e não se torne um órfão desprotegido em um mundo hostil, né? Então, ela diz explicitamente na peça que não queria que os filhos crescessem sem um pai, né? Então, ela sabe essa importância, né, desse valor da paternidade, coisa que, de novo, em paralelo à contemporaneidade, é muito criticado, né? Talvez porque a gente tenha vários pais ausentes, né? Então a figura paterna, quando é exaltada, né, ela sempre tem um tom de ceticismo, sempre tem um tom de crítica. Então Alceste, ela decide também por isso, ela opta também por isso. Ela não está necessariamente reduzindo o drama dela a uma questão de gênero, né? Ela acrescenta todos esses elementos culturais, coisas que na nossa própria cultura já não existem, né? Então, esses elementos, né, esse caldo cultural já não existe mais, né? Existe a minha guerra de gênero e existe o meu conforto de vida mesmo. Então, é isso que acaba existindo. E a gente tende a julgar, então, a Alceste a partir dessa lógica resumida, reduzida, reducionista. Talvez você tenha julgado Alceste a partir dessa lógica, né? E principalmente, se você teve experiências de relacionamentos negativos com homens, se você é uma mulher casada, né, se você tem filhos, né, e casou de repente com um cara não tão legal assim, né, você pode ter essa tendência, pode ter esse ranço de Alceste, como assim Alceste vai e se sacrifica, né, se entrega por um homem, não, cadê girl power, né? Poder feminino, onde é que tá? E a gente esquece desses elementos. A gente esquece que, de repente, a relação de Alceste com Admeto fosse uma relação saudável, né? Que eles estivessem ali estáveis, etc, né? Então a gente sempre parte do pressuposto de que tem que haver uma treta, tem que haver uma confusão. Então a perspectiva moderna é bastante interessante, né? E a gente coloca em contraste a perspectiva antiga, né? Então, nesses textos gregos, né, esse tipo de paralelo é interessante. Então, a gente pode inferir que Admeto aceita a troca, apoiado nessas duas muletas. Internamente, entre aspas, eu tenho medo demais para morrer, e externamente, o rei e os meus filhos precisam que o rei esteja vivo. A genialidade de Eurípides é mostrar que, mesmo com essas justificativas, Admeto termina infeliz. Isso é interessante. Então, a peça sugere que a vida salva a esse custo torna-se uma não-vida, cheia de vergonha, de luto, provando muitas vezes que essa lógica social fria não consegue curar a dor humana. Isso é que passa batido muitas vezes nas análises por aí, né? Então a galera julga só a covardia explícita de Admeto, mas não percebe o sofrimento que ele tem depois do ato em si. Então isso é interessante. É, se fosse um Dostoiévski, vamos dizer assim, trabalhando Admeto, nossa, eu tenho certeza que seria um drama profundo. Assim como a gente tem Raskolnikov, né, em Crime e Castigo, ele tentando superar a moralidade, mas ele acaba sofrendo de culpa. Ele não consegue se livrar do impacto, do peso psicológico pela sua decisão, por aquilo que ele faz, pelo assassinato que ele comete. Então, Admeto, ele começa a viver uma não-vida. Ele diz isso, eu acho lindo essa parte do texto, no finalzinho ali da peça, em que ele começa a se lamentar, né, externalizar de que ele não vive mais, a vida acabou. Então, mesmo diante dessas justificativas culturais, dessas validações sociais, daquilo que a sociedade, inclusive, apontava para um caminho correto e ético, ele sofre. Ele tem um drama ali. A minha vida acabou. Tanto que ele lamenta, inclusive, ter
conhecido e ter casado com ela. Ou não seria melhor se eu não tivesse nunca conhecido essa mulher? Não seria melhor se eu nunca tivesse tido essa experiência de casamento e de relacionamento? Porque agora aquilo que eu estou sofrendo é cruel. Então seria melhor que eu nunca tivesse desfrutado das delícias de uma relação, de uma família, a ter que ter desfrutado e agora perdido dessa maneira. Então a gente tem esse paradoxo, porque assim que ela morre, o Admeto percebe que a vida dele perdeu o sentido. E a gente tem um diálogo interessante que vale a pena você ler com atenção, que é. Deixa eu mudar aqui de posição na cadeira. Que é o diálogo entre o próprio Admeto e o seu pai, né, Feres. Feres escancara ali essa hipocrisia de Admeto, né, esse combate de gerações. E a gente avança um pouquinho na peça para poder não me demorar muito aqui no vídeo. A gente avança um pouquinho e a gente tem a chegada de Heracles, né, ou Hércules. E aqui a gente tem meio que uma mudança de tom, né, da própria peça em si, porque Hércules entra no palácio, ele ignora o luto, né, mas não por maldade. Eu até pensava que ele, quando eu estava lendo, pensava que ele estava ignorando ali por maldade mesmo. Falei assim, cara, esse Hércules é um escroto, né? Porque ele tá vendo aqui todo o drama da casa, do palácio, mas mesmo assim ele tá ignorando isso. Mas na verdade não, né? Ele é ludibriado, vamos dizer assim, né, pelo próprio Admeto, né? Então, o Admeto esconde a morte da esposa para poder não violar a tão famosa xenia, que é a lei da hospitalidade. Então, para os gregos, a hospitalidade, a xenia, era uma virtude heróica. Então, para a gente, quando lê o texto, fala assim, Admeto está simplesmente ignorando o seu luto, então ele é frio. Ele tem que paralisar a vida, ele não pode fazer nada disso, né? Então a gente tem ali uma análise do comportamento de Admeto e a gente conclui como se ele fosse frio, porque ele não estava lidando com o luto, né? E a morte de quem escolheu se sacrificar por ele. Mas a gente entende que a xinia, que é a hospitalidade, é um princípio muito caro, que precisa ser seguido, né? Então a gente tem Admeto mais uma vez, assim como ele utilizou esse mesmo princípio para acolher Apolo, quando estava servindo ele na forma humana, despido de poderes divinos, ele decide fazer isso com Heracles, né? Então ele vai acolher, né? Ele vai, não, eu preciso acolher, eu preciso é, é, receber esse hóspede, porque senão isso vai piorar a tragédia que eu estou vivendo. Então, não acolher, não usar da hospitalidade que eu posso ter, vai piorar. E se eu não ser um anfitrião responsável, um bom anfitrião, o que que isso vai me ajudar? Também não vai me ajudar em nada. Então, para evitar piorar, entendendo o princípio da hospitalidade, eu vou acolher Heracles. Então, essa é uma das partes mais sofisticadas da peça, entre esse choque cultural que a gente moderno tem com os antigos, né? Então, aqui é muito forte. Tá? Então, é importante a gente tirar esses óculos aqui do século 22, século 21 e colocar os óculos da Grécia antiga, né? Parece essa atitude fria, né? Só que para eles é o auge da nobreza. Então, a hospitalidade, a gente já falou isso em vários vídeos, né, aqui no canal, né? Então, acho que quase toda a peça, todo o teatro grego, a gente está falando sobre esse princípio da hospitalidade. E isso efetivamente é estranho para o moderno. É estranho demais. Por quê? Eu mesmo.
Na casa que eu moro atualmente, eu já moro há pra cá em 2021, não, 2022. Já estou há 3 anos aqui na casa onde eu moro, e nesse período eu não recebi ninguém. No sentido de hospedar, de passar a noite, lógico. A gente recebe amigos, amigos vêm visitar, faz resenha, etc. Mas dormir, passar a noite, não. Então, para eles, é bastante comum esse tipo de circunstância e de situação, né? Então, às vezes, para a gente é difícil entender esse tipo de regra, né? Entender esse tipo de princípio. Então, a hospitalidade é uma lei sagrada. O próprio rei dos deuses, Zeus, era patrono dos hóspedes e anfitriões. Então, imagina só, num mundo que não tinha hotel, não tinha uma força policial, então viajar era bastante perigoso, né? Então, bater a porta de alguém, pedir um abrigo, era quase como se era um ritual religioso. Então, recusar um hóspede, tratá-lo mal, não era apenas algo rude, era também um crime religioso que atraía a ira dos deuses. Isso aqui é muito comum, assim, até até acho que 2 ou 3 gerações para trás, isso daqui também era uma prática muito comum. O que eu acho que foi perdendo um pouco essa prática foi muito o fenômeno da urbanização, né? Então, muitas cidades, aglomeração, etc, né? Mas até se há 1 ou 2 gerações para trás, esse princípio da hospitalidade ainda era muito comum na sociedade. Viajantes iam, né, pegavam estradas, batiam em portas, interior aqui do Maranhão. Isso era muito comum, é uma prática que a gente ainda ouve falar. Ah, meu pai fazia isso, meu avô fazia isso. É claro que isso foi se perdendo, né? Então, uma vez aceito, o hóspede e o anfitrião criavam um laço eterno de amizade, de proteção mútua, né? A gente viu muito isso em A Odisseia, a gente viu muito isso, a gente viu mais em Odisseia do que em Ilíada. Na Odisseia a gente viu isso bastante, o Odisseu sendo recepcionado. E nas tragédias a gente sempre tem algum relato da hospitalidade, né? Então a gente tem esse dilema de Admeto, né? Hércules chega ao palácio logo após Alceste morrer. E se Admeto dissesse a verdade, ou seja, minha esposa acabou de morrer, né? Desculpa, a etiqueta exigiria que Hércules fosse embora imediatamente. Por que que Hércules iria embora? Para poder não incomodar os enlutados, como a gente vai evidenciar no texto, que a gente tem um servo extremamente chateado com Hércules. Então, para evitar, né, essa contaminação ritual, né, o que eles chamam de miasma da morte, né, que impedia festas, banquetes, etc., né, o hóspede iria embora. Fala, cara, não vou incomodar aqui porque não tem como você me acolher estando de luto, né, que era o bom senso ali do negócio. E a gente percebe isso. Isso é ilustrado na fala do servo, né, que fica injuriado com a postura de Hércules. Pô, tu tá bebendo, tá aqui se divertindo e tal. E ele zangado com Hércules e Hércules sem entender. Ah, como assim, velho? Presta atenção. Então Admeto se recusa a deixar um amigo e herói vagando sem teto. Então ele decide que o dever do anfitrião é maior do que a dor do viúvo. Então a gente tem aqui uma, vamos dizer assim, uma mentira técnica, né? Então Admeto mente, mas usa uma brecha jurídica, né? Então quando Hércules pergunta quem morreu, Admeto diz que foi uma mulher estranha, né? Não alguém de sangue. E tecnicamente é verdade. Alceste é a esposa. Não tem o mesmo sangue de Admeto. Então, ele está contando uma verdade, né? Mas é uma meia-verdade. E com esta meia-verdade, ele convence Hércules a ficar, comer,
bebê em uma ala separada do palácio, longe do funeral. E por que que essa hospitalidade é heróica para os gregos? Para a plateia de Atenas, Admeto, né, está demonstrando uma força de caráter sobre-humana, ou seja, autocontrole. Ele está sofrendo horrivelmente, mas é como se ele estivesse ali engolindo o choro. Ele coloca uma máscara de tranquilidade para poder não estragar o jantar do hóspede que estava indo ali para uma missão, né? Estava efetivamente necessitado de ajuda. Poxa, tá, o Hércules estava numa trilha, estava viajando, necessitava ali de um acolhimento e o Admeto ele se veste desse autocontrole, assim como também ele exerce um tipo de sacrifício, né? Ele sacrifica o seu direito de viver o luto em paz para poder servir o outro, né? Ele coloca a lei de Zeus acima dos seus sentimentos pessoais. A gente tem, portanto, uma característica de nobreza, né? Isso prova que, apesar de ter medo da morte, Admeto é um homem civilizado e piedoso, respeitador dos deuses. Então, isso mostra a complexidade do caráter de Admeto, né? Então, não é um personagem simples, como muitas vezes as pessoas têm a tendência a olhar, né? Então elas pegam um aspecto da peça e começam a julgar simplesmente um personagem complexo deste a partir de uma perspectiva, né? Então a gente precisa compreender isso. E por que que é frieza para nós, né? Então, na nossa cultura, como eu já comentei, né? Pós-romântica, moderna, existe uma valorização da autenticidade emocional e a família nuclear. Então, se a esposa morre, o mundo deve parar, né? Então, ver um homem servindo vinho, sorrindo para um amigo, enquanto o corpo da esposa ainda está quente no quarto ao lado, parece falso, desrespeitoso, né? Psicopático. A gente pensa, cara, ele não amava a esposa de verdade. Se consegue agir dessa maneira, né? Então, efetivamente, isso é o que a gente pensa. E eu posso expressar isso até assim ah, de testemunho mesmo, né? Não porque minha esposa morreu, Deus o livre, mas eu sou psicólogo e atendo, trabalho atendendo as pessoas. E na pandemia eu atendi muita gente assim, né? Sofrendo com luto, né? E uma das crises eram essas. Eu não posso sair, tirar uma foto sorrindo, porque tem 6 meses que meu marido morreu. Então, como é que eu vou aproveitar a vida? Se eu estou aproveitando a vida, sorrindo após 6 meses da sua morte, eu não o amava de verdade. Então é assim que o moderno pensa, né? É assim que o moderno pensa. E a gente tem Eurípides resolvendo esse debate, dando razão a Admeto. Foi exatamente por conta dessa hospitalidade que Alceste foi salvo. Isso é maravilhoso, porque quando a gente lê, a gente julga, tem uma tendência a julgar errado. Rapaz, esse bicho é doido. Pra que diabo é que ele vai acolher Hércules quando a mulher dele tá morrendo? Né? Então ele tá fazendo uma merda aqui. Ele devia era continuar a vida dele e Hércules que se vire. Mas só que a gente vai lendo a peça e vai vendo que, em função dessa hospitalidade, Hércules se sente grato. E fala assim: Admeto se sacrificou por conta disso. Então eu tenho que fazer alguma coisa por ele. E isso é maravilhoso, tá? Isso é maravilhoso. Que quando a gente julga apressadamente, a gente não vê o final. A gente se equivoca muitas vezes, né? Então calma, tente não julgar apressadamente. E a gente vê que essa decisão de Admeto faz com que Heracles pense: eu tenho uma dívida de gratidão imensa com esse homem.
E Hércules diz assim: esse homem escondeu a sua dor só para poder me tratar bem. Eu preciso retribuir a sua altura. Então, o ato de esconder a morte, vamos dizer assim, foi um pagamento antecipado que comprou o resgate de Alceste. Então, mesmo sem saber, por seu caráter, Admeto já estava pagando o resgate daquela que decidiu se sacrificar por ele. Então, a hospitalidade salvou o dia. Não é bonito? Me disse, não é bonito isso? Simplesmente a hospitalidade salvou o dia. Então Hércules vai atrás, ele vai até o túmulo, luta fisicamente contra Tânato, vence e traz Alceste de volta. Isso também é muito legal. E aqui a gente tem o final, já que eu tô quase encerrando. Tenha paciência para ficar comigo aí mais 10 minutinhos, eu creio que eu consiga concluir aqui a nossa conversa de hoje. Porque a gente tem um final que também tem muita discussão. Quem vai ler a peça, os estudiosos, comentadores, né, a gente tem uma característica ambígua. Porque no retorno, Hércules traz uma mulher coberta por um véu. E aqui a gente tem o teste final. Hércules oferece a mulher a Admeto, Admeto recusa, pois prometeu fidelidade à memória de Alceste. E aqui a gente tem mais uma revelação do próprio caráter de Admeto, né? E a gente tem a revelação, Hércules levanta o véu, é Alceste. Só que aqui a gente tem um grande mistério que gera ambiguidade. E qual é esse mistério que gera essa ambiguidade? Alceste não fala nada. E a gente tem duas teorias, eu vou dar uma terceira teoria também. A primeira seria uma explicação de ritual de purificação. Então, Alceste entrou em processo, ela acessa o outro mundo, e aí o Heracles resgata ela. Ela precisa ali de 3 dias para poder purificar e voltar a falar. A gente tem a segunda teoria, que seria psicológica. Alceste não fala nada, porque ela está ressentida, ela está traumatizada com o marido. Então vamos olhar para essas explicações e no final eu vou acrescentar mais uma. Então esse sem dúvida é o fechamento ali da peça e é empolgante, porque depois de todo o drama, de todos os discursos, choro, Alceste finalmente retorna. A gente vê ela lá. Ela é um fantasma silencioso. E Eurípides não, assim, ele não entrega a resposta, né? Ele deixa esse espaço em branco para que o público e nós, leitores, precisamos preencher. Então vamos olhar para a primeira teoria, que seria a regra religiosa, né? Essa é a explicação oficial que Hércules dá na peça. E é a leitura teológica e cultural, né? Então, quando alguém morria e era consagrado aos deuses do inferno, ou seja, Hades e sua esposa Perséfone, eh, toda vez que alguém morria era consagrado a esses deuses. Então, o vínculo com o mundo dos mortos, ou com o mundo dos mortos era estabelecido,
e o vínculo com o mundo dos vivos, portanto, era cortado. E aí a gente tem a miasma, a contaminação, ou seja, a morte era vista como uma poluição espiritual. Então, Alceste esteve em contato direto com a morte. Ela não pode simplesmente voltar a interagir socialmente. Por quê? É como se ela carregasse essa aura, né? Esse ambiente, esse espírito do túmulo. E aí Hércules explica a Admeto. Bom, ainda não é lícito ouvir a voz dela, por quê? Porque ela precisa ser desconsagrada dos deuses infernais até que chegue o terceiro dia. Então, sob essa ótica, o silêncio não é raiva, é uma necessidade litúrgica, né? Ela está ali em um estado de transição, como se ela estivesse num limbo, literalmente, entre a morte e a vida, esperando essa purificação completa, né? É como se ela estivesse literalmente aqui fazendo o download da alma, né? Mas ela precisaria de passar por esse processo de purificação. Enquanto a segunda teoria, que seria a teoria do ressentimento e do trauma, é uma leitura mais moderna, né? Mais dramática, e é preferida por muitos diretores de teatro, por muitos psicólogos, né? Então, é uma leitura que vai sugerir que Eurípides usou o ritual como desculpa para mostrar algo muito mais sombrio sobre o casamento, né? Então, os modernos têm esse, esse drama. Essa não é a minha interpretação preferida, tá bom? A minha interpretação é aquela que está mais alinhada ao próprio texto que eu falei no. É a teoria um, né? Então, imagina a situação. Você morreu pelo seu marido. Você viu que ele aceitou sua morte para continuar vivo. Agora você volta e olha para a cara dele. O que há para dizer? Oi, querido, que bom que eu voltei. Então, o silêncio ele pode ser interpretado como uma barreira intransponível. O casamento foi irrevogavelmente alterado. Ela voltou, mas o amor e a confiança tenham ficado no Hades. E aí, nessa interpretação, a Alceste ela permanece parada, né? Olhando fixamente para Admeto. O silêncio dela parece ser um julgamento, né? Enquanto Admeto celebra, tô feliz, ela voltou. Ela é uma estátua fria, lembrando eternamente do preço que foi pago. Ela passou por uma situação limite. E a ambiguidade do final feliz, né? Se ela falasse e dissesse eu te amo, seria um final feliz de conto de fadas. Ao calá-la, Eurípides sugere que, embora Admeto tenha a esposa de volta, ele nunca mais terá a mesma relação. Ele viverá como uma mulher que sabe exatamente o quanto ou quão pouco ele a valorizou. Né? Então a gente tem essa, essa interpretação. Tá bom? É possível? É possível. Vou dizer que não. Mas não sei. Talvez se o Eurípides quisesse falar isso na peça, talvez o drama continuasse, né? Ela volta ressentida, ferida e vai se vingar do marido. Hum, a gente teria uma nova Medeia. Mas o teatrólogo decide não fazer isso. E a gente tem uma outra teoria que seria uma explicação mais técnica, né? Aí seria algo mais pragmático, que aqui principalmente a teoria do teatro adora citar, né? Que seria ali a regra dos três atores, né? Então, nas tragédias gregas antigas havia ali no máximo três atores falantes no palco, né? Que trocavam de máscaras para poder fazer vários papéis. Então, na distribuição da cena final, a gente tem o quê? A gente tem o palco, a gente tem Admeto, ator um, a gente tem Hércules, ator 2, a gente tem Alceste, né? E aí o problema se dá em que o ator que fazia Alceste no início da peça provavelmente é o mesmo que está fazendo Hércules, já que Hércules tem muitas falas no final, né? Então aqui a gente tem um conflito. Como é que essas duas pessoas podem falar da mesma maneira ou trocar ali os papéis, né?
Então, a Alceste que aparece no final era provavelmente um figurante mudo, né? Usando uma máscara e vestido dela, né? Então, o dramaturgo não podia dar falas a ela porque não havia um ator disponível para falar, né? Então, a conclusão aqui da teoria do teatro é que Eurípides transformou, né, essa limitação técnica, ou seja, uma falta de atores, em um recurso dramático poderoso, né? Esse silêncio misterioso e ambíguo, né? Então a gente tem uma explicação aqui mais a partir da perspectiva da teoria do teatro. Então a peça termina bem, mas deixa, vamos dizer assim, um gosto um pouco amargo. Será se Admeto aprendeu a lição? Será se o amor sobreviveu a essa troca? Você acha que sim? Né? O que que tu acha ali do silêncio de Alceste? O que que tu acha que significa isso? Realmente é porque ela estava fazendo download da alma? Ou é porque ela estava traumatizada? Me diz aí como é que você interpreta isso? E se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, eu te convido, né, a se inscrever aqui no canal, dar like no vídeo, né, e assistir a nossa playlist do Reforma Clássica, né? Tem vídeos mais curtos comentando os textos que estamos lendo. E a nossa ideia é sair da nossa vulgaridade. Então, eu espero que essa discussão sobre esse texto de Alceste faça você, de algum modo, subir mais um degrauzinho, te tirar um pouquinho da vulgaridade e te aproximar um pouquinho mais de uma aristocracia do espírito. Então, beijinhos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.